Você toma clomipramina? Se sim, eu vou falar no vídeo de hoje quais são os 10 principais efeitos colaterais desse medicamento. E já lembrando, fazendo um adendo aqui, não quer dizer que você vá ter esses efeitos colaterais, porque como o nome por si só fala, esses efeitos colaterais, na verdade, eles não acontecem em todas as pessoas, é uma minoria das pessoas, mas eles são frequentes e mais, com a clomipramina, eles vão aumentando de intensidade o risco de acontecerem conforme a gente vai aumentando a dosagem dele, tá bom? Então vamos lá, quais são os 10 principais efeitos colaterais da clomipramina? Roda a vinheta. E aí pessoal, Dr. Labinas por aqui, médico psiquiatra, explicando sobre os 10 principais efeitos colaterais da clomipramina, começando então pelo primeiro, que é a astenia, cansaço, a fadiga. Esse é um dos principais efeitos colaterais, esse cansaço ao longo do dia, que pode dar por uma certa sonolência, uma certa sedação. Um segundo efeito colateral é o aumento de apetite, e aí vem junto com o aumento de apetite um terceiro efeito colateral, que é o ganho de peso. A clomipramina e os tricíclicos de modo geral, eles podem dar esse aumento de apetite, esse ganho de peso, que também muitas vezes acabam sendo um efeito colateral de bastante desconforto, fazendo com que algumas pessoas tenham que trocar o medicamento ou não tolerar doses mais altas dele. Um quarto efeito colateral é o prolongamento de QT. O que significa isso? No nosso sistema elétrico do coração, a gente tem uma ordem de como ele funciona, de como ele vai. E existe um intervalo, que é esse intervalo QT, que quando você prolonga ele, quando ele fica mais segundos acontecendo, você aumenta o risco de ter uma morte súbita, um infarto ou algum tipo de arritmia. Então os antidepressivos da classe da clomipramina, os tricíclicos, eles podem eventualmente, é raro, tá, fazer esse aumento. Mas lembrando, a clomipramina, ele dos antidepressivos tricíclicos é o que menos causa esse efeito colateral. Então, embora esteja nessa descrição minha dos 10 principais, ele na verdade não é um efeito colateral tão comum, tá? Entre os 10, mas não é tão comum. Acontece em 1% mais ou menos das pessoas. Claro que doses muito altas, quando a pessoa acaba ingerindo doses acima do que é necessário, isso pode aumentar muito o risco de um infarto ou algo assim, tá? Um quinto efeito colateral é o sono excessivo, a sedação, a sonolência, e que aí leva ao que eu tinha falado, né? Da pessoa sentir um certo cansaço diurno. Um sexto efeito colateral é a boca seca. E talvez os efeitos colaterais todos que eu falei, esse é o que mais incomode. Que a pessoa começa a sentir a boca seca, ela tem que beber muita água ao longo do dia, e isso acaba gerando bastante desconforto. Um sétimo efeito colateral é a retenção urinária. E aí, particularmente em idosos, a gente tem que tomar cuidado, porque a retenção urinária ela pode trazer grandes prejuízos a esse idoso, mas a gente usa esse efeito colateral, por exemplo, em crianças para ajudar. Aquela criança que faz xixi na cama de uma maneira patológica, uma neurese noturna que traz muito incômodo, você pode dar pequenas doses de clomipramina que essa criança já tende a ter melhor. Um oitavo efeito colateral é a retenção intestinal, obstipação intestinal. Essa pessoa ela pode ter dificuldade de evacuar, às vezes precisa inclusive ter que medicar para melhorar esses efeitos colaterais. Um nono efeito colateral são alterações de pele. Às vezes a pessoa sente que a pele dela tá seca, que diminuiu muito a oleosidade, então esse efeito colateral também precisa ser controlado. E o décimo último efeito colateral é visão borrada, visão turva. Às vezes a pessoa sente que a vista dela tá meio embaçada, tá meio turva, é um efeito colateral. Boa parte desses efeitos colaterais todos que eu falei são dose dependentes, como eu falei no começo do vídeo. Conforme você vai aumentando a dose, ele vai piorando. Tá bom? Isso não significa que você contraindique o uso, não significa que você vá ter esse efeito colateral. Eles são efeitos colaterais que podem acontecer. Mas se você começar a apresentar, é importante que você fale com o seu médico, converse com ele para saber se vai parar com o aumento da dose, se vai continuar nessa dose, se vai diminuir, se vai trocar. Mas não pare, não troque o medicamento por conta própria, não deixe de tomar um medicamento porque tem receio desses efeitos colaterais, porque eles não necessariamente vão ocorrer. E tudo vai junto com uma boa aliança sua com o médico que te acompanha, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de se inscrever no meu canal, curte, coloca aqui, ativa o sininho para que você receba as informações dos novos vídeos. Toda vez que você faz isso, você ajuda muito o meu canal a crescer e eu consigo ajudar cada vez mais pessoas com informação de qualidade. Bem, é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.